Graça e paz, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Esse, quase na hora nona do dia, viu claramente em uma visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele, dizendo: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Amém. Nós estamos acostumados, de certa forma, a falar em oferta para as pessoas e desafiar as pessoas. E esse costume nosso, às vezes, nos tira ou nos leva para uma zona de conforto. Eu sempre, na nossa comunidade da igreja, e também, mediante, quando sou desafiado na fé, em congressos e tudo mais, eu sempre dou o primeiro passo para que eu possa viver essa fé que a gente prega. Porque nós temos a tendência em mandar as pessoas fazerem, e nós, muitas vezes, não fazemos aquilo que tem irmãos que têm muito mais fé, muitas vezes, que muitos líderes. E não podemos perder o caminho dos memoriais. As ofertas, todas as ofertas, elas são memoriais levantadas diante de Deus. Por exemplo, Cornélio. Quem era Cornélio? Um homem romano, um italiano. Não era nem judeu e nem cristão. Não tinha nada, nenhuma linhagem, nada para que o anjo de Deus descesse e visitasse ele. E anunciasse para ele. Cornélio foi a porta que se abriu ao evangelho aos gentios. Mas o que fez com que Deus escolhesse Cornélio para iniciar essa graça aos gentios? A Bíblia diz que quando o anjo chega diante de Cornélio, o anjo diz a ele: As tuas esmolas e as tuas orações construíram um memorial diante de Deus. E ele me enviou para que você vá buscar o Pedro e ele lhe ensine o caminho que você tem que seguir. Um homem que construiu um memorial através do dinheiro dele, ajudando pessoas e tirando pessoas da agonia financeira. Constantes esmolas. Um homem que usava a finança dele, construindo um memorial diante de Deus. Nós vemos também um homem na Bíblia chamado Ezequias, o rei, em Isaías capítulo 38. Ezequias, ele ficou doente e estava numa cama para morrer. E o pastor de Ezequias, que era o profeta Isaías, vai lá para orar por ele. Porque todo doente e em estado terminal, talvez ele está desenganado, talvez ele tenha uma palavra do médico que ele vai morrer, de todas as pessoas. Mas a última esperança dele é que Deus vai usar o pastor dele para curá-lo e para dar uma palavra de fé para ele. E o pastor dele, o profeta Isaías,
chega até o quarto dele e diz: põe em ordem a sua casa, que você vai morrer. Assim diz o Senhor. E você não vai viver. E fim de papo. Um profeta na veia assembleiana. E quando ele está saindo, Ezequias vira para a parede. E ele diz: Senhor, ative agora o meu memorial. O Senhor já determinou o meu futuro. Inclusive mandou um homem que quando fala, o céu para. Só que eu quero que agora só ative esse memorial. Primeira coisa, quem está orando aqui não é um moleque. Eu andei nos teus caminhos com todo o meu coração. Fiz o que era reto, em verdade. E chorou porque era um homem quebrantado. Como assim? O templo, quando ele assume o reinado, estava com as portas fechadas. Os sacrifícios tinham cessado. Israel estava derrubada, caída em idolatria, feitiçaria. E Ezequias, quando é levantado, ele purifica Israel inteirinha, derruba os altos, despedaça a serpente de bronze levantada lá no Egito, que era agora a deusa Neustã, e começa-se agora, com todo o coração, oferecer sacrifício no templo. Todos os dias, Ezequiel promovia a adoração, o louvor e os sacrifícios contínuos no templo. Todo sacrifício e todas as ofertas que nós fazemos, nós construímos um memorial diante de Deus, que nós temos a moral para no grande dia, em que não tem saída, para dizer para Deus o seguinte: aonde o Senhor escreveu no livro da vida, que eu vou morrer, eu peço que o Senhor se lembre quem eu sou, e dos meus sacrifícios, e mande esse mesmo pastor que eu amo, voltar aqui, e mudar a minha história. Porque eu não aceito essa crise, porque eu só sabe quem eu sou. Senhor, lembra-te, peço-te, ativa a tua memória, para o Senhor saber quem é que está falando com o Senhor, que não é um moleque, eu sou um homem, e sou um homem de sacrifício. Depois você vê que os sacrifícios que fazemos, e vamos abranger isso, dízimos, ofertas, primícias, tudo isso que nós levantamos diante de Deus e colocamos no altar, nós construímos um memorial. E quem tem memorial diante de Deus, simplesmente escraviza o futuro. Quando você sacrifica, oferta, dizima e primicia, você faz do seu futuro, seja de crise ou qual for, escravo da sua semente. Porque está escrito que tudo que o homem plantar, ele é obrigado a colher. Tudo que ele plantar. Então o meu futuro, o seu futuro, é escravo das nossas atitudes, dos nossos memoriais que nós levantamos diante de Deus. A crise, ela tem uma única forma de ser vencida, através dos memoriais e através do sacrifício. Por exemplo, sacrifício nós assimilamos ele como algo doído, que machuca, que custa muito caro, que faz a gente sofrer. Mas o sacrifício é muito pelo contrário. O sacrifício é quem tira você do sofrimento. Por exemplo, Davi pecou contra o Senhor. Toda vez que um líder peca contra o Senhor, no mínimo que vem para a nação é 7 anos de fome, que é o que nós estamos passando.
Em 2011, virando para 2012, o Espírito de Deus me visitou num quarto, num sítio. E disse, 2012, em janeiro, inicia um ciclo de 7 anos semelhante de José. E serão 7 anos de crise sobre a nação. A nação vai ser tocada por causa da liderança política que pecou contra os céus. E aí entrou 7 anos de crise. 7 anos que nós estamos vivendo, que naquela época ninguém se falava em crise. Mas os especialistas, eles afirmam, todos, unanimemente, que o Brasil retoma o crescimento em 2018. São 7 anos. Eu tenho até uma medalha aqui gravada no meu peito, eu fiz 400 dela e botei no peito do povo. Só que Deus disse, nesses 7 anos de crise, eu vou levantar os meus Josés. Que será o melhor tempo da vida deles. Porque José ascendeu ao topo do poder do mundo. Na crise em que todo mundo estava arrebentado, foi o melhor tempo da vida dele, e assim será esses 7 anos na sua vida, e assim se pendure para sempre. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Então Davi peca, e Deus diz assim, através do profeta Gade. Gate ou Gade. Ele diz, 3 coisas lhe ofereço. 7 anos de crise. Ou 3 meses na mão do seu inimigo. Ou 3 dias de peste. E Davi escolheu os 3 dias de peste. Porque na mão do inimigo, o inimigo não tem misericórdia. De fome, o povo ia acabar com ele passando fome, por causa de um erro dele. E ele cai na mão do Senhor, cujo anjo, lá na terra de Araúna, no Moriá, estende as mãos, e 70.000 pessoas caem mortas, por causa da peste. E Davi agora está apavorado, na maior crise da vida dele. E ele não sabe o que ele vai fazer. Ele ocasionou isso. Ele subestimou o que Deus disse, vá para a guerra e não conte os soldados. Porque quando Deus lhe colocou em algo muito grande, é porque é Ele que é responsável para fazer com que isso aconteça. E aí o Davi faz o seguinte, ele vê o anjo, e o profeta dá uma outra direção a ele. Construa um memorial. Vai sacrificar. Porque essa peste vai parar. Essa crise vai acabar quando você levantar o memorial e o sacrifício. Ele chegou junto com o dono da fazenda, chamado Araúna, dono das terras, no lugar onde foi o templo de Salomão, que hoje está a mesquita, onde Abraão ofereceu a Isaac. O lugar do sacrifício, o lugar do memorial. E aí exatamente o profeta Gade diz para ele sobre o sacrifício. Araúna diz, o que o Senhor quer? Porque tem caminho muito fácil para sacrificar. Eu quero bois e a terra, para levantar um memorial e um sacrifício. Então Araúna diz, eu lhe dou os bois. E eu lhe dou a terra. Viva o rei Davi, homem de Deus que eu quero honrar. E ele disse, de forma alguma, antes bote preço e justo, não quero nada mais barato, porque nunca vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe. Davi faz o sacrifício, e imediatamente a peste cessou. Oferta, dízimos e primícias têm o poder para te arrancar da crise e para fazer com que a peste cesse. Porque são memoriais, são princípios imutáveis de Deus. E depois, um pouquinho mais, para a gente encerrar por causa dos meus minutos,
você vê Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Salomão agora assume o lugar do Davi, do rei Davi, e agora é o rei de Israel. O apóstolo Fábio pergunta se a gente está nervoso, tudo mais. Eu não estou nervoso, mas subir aqui onde está subindo esses homens, você tem que ter peito, em nome de Jesus. Você sobe pela fé, não é isso? Dependendo de Deus. Depois vai subir o apóstolo Marcel ainda. O que você quer? Apóstolo Gilson olhando para a minha cara, os 12. Agora escute. O Salomão ficou profundamente em choque. Como que ele vai substituir um rei chamado rei segundo o coração de Deus? E ainda tinha uma ponta de uma guerra civil. E o que Salomão faz? Salomão sobe num tabernáculo e oferece 1000 bois. Levanta um altar em memorial. Um sacrifício. Sacrifício constrói memorial. Ele poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas ele decidiu sacrificar. Porque 1 milhão de coisas não tem o poder de um memorial de sacrifício. Quando ele sacrifica, diz a Bíblia, e Salomão foi dormir. Porque depois que você levanta a memorial, você vai descansar, porque agora o problema é do Senhor. E diz, na mesma noite, Deus visitou Salomão e disse, pede o que quiser. Pede o que quiser. E se eu quero sabedoria, então nunca vai existir um homem como você, nem antes nem depois. E eu lhe faço o homem mais rico da terra, mais sábio. E eu vou te engrandecer muito. Depois de um memorial. Então, em vez de olhar para a crise dentro do ministério, de sonhos talvez que não aconteceram, é o momento de levantar memoriais. De permanecer firme nos dízimos, firme nas ofertas, firme no sacrifício, e às vezes nós temos que fazer ofertas em comum. Tem vezes que a mesma oferta não serve para nada. Porque Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Deus não atentou, não gostou de Caim e da sua oferta. E por que antes Deus olha para a pessoa e depois para a oferta? Deus rejeitou primeiro a oferta, primeiro Caim, depois a oferta. Deus aceitou primeiro Abel, depois a oferta. É porque a oferta não é simplesmente a entrega de um bem. Ela é uma entrega de uma vida. É a entrega do seu ser, da sua essência, do seu futuro. Salomão, depois de construir o templo, oferta 22.000 boi, 100 e tantas mil ovelhas. E diz, e não podia ter-se em pé para ministrar, pois a nuvem da glória de Deus encheu o lugar. E você diz, como alguém chegou tão longe? É porque esses homens construíram memoriais e sacrificaram. E eu quero declarar hoje, nesse altar tão ungido, o seu memorial, o meu memorial, o nosso memorial, e uma mudança ainda esse mês, de uma forma sobrenatural, em toda circunstância da sua vida, da sua história, do seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por favor. Vamos ficar em pé. Espírito Santo,
nós entendemos que o mundo e as crises tentam nos puxar para o natural, para nos tornarmos homens que pensam como o homem natural. Mas o Senhor disse que aqueles que são carne, são guiados pela carne. Mas os que são guiados pelo Teu Espírito são Teus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro agora, céus abertos, crises sendo paralisadas, e ó Deus, aquilo que o Senhor faz com poucos, fazendo agora na vida dos Teus filhos. Vem Espírito de Deus, transforma, transborda, inunda, para que todos saibam que o Senhor é o Todo-Poderoso, resplandece os Teus milagres, graça e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. E terminando, Filipenses 4,14, só ler esse trecho, para que nós possamos entender. Filipenses 4. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. O apóstolo Paulo dizendo aos Filipos, aos Filipenses. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti de Macedônia numa igreja, comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Nem comunicou, ninguém falou nada em dar nem receber, senão somente vocês. Porque também uma vez e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, ofertas, mas procuro que o fruto, que cresça o fruto na vossa conta, que a sua conta aumente. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte foi me enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aplausível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todo sempre. Amém. O quanto eu estou feliz por ele estar aqui hoje, o quanto eu o admiro, né? Como pessoa, como discípulo, né? Como líder de multidões e como também alguém que está hoje no governo. Não, receba, porque tudo é verdade, tudo é da mais profundo, mais do profundo do coração, viu? E estamos juntos nessa caminhada, estamos juntos nesse projeto de ganhar o Brasil. Que o Senhor te unja e te use poderosamente aqui, porque Ele vai falar hoje sobre um tema que muitos acreditam, nada tem a ver com a igreja, nada tem a ver com a visão, mas o que Ele vai falar aqui hoje, as coisas nas quais seremos ministrados pelo Espírito Santo através dEle, tudo tem a ver com o nosso futuro, tudo tem a ver com aquilo que é projeto e propósito de Deus para a vida da igreja, amém? Então que Deus descortine aí, né, a revelação, o propósito de Deus, debaixo da unção, da graça do Senhor. Em nome de Jesus, te amamos. Vamos dar mais um aplauso a Jesus pela vida do apóstolo Marcel. Aleluia. Eu estiquei o braço bem para não ganhar um puxão de orelha do braço, né? Aí
E valeu, né? Porque aí eu ganhei uns elogios que eu fiquei até com vergonha. Por favor, levante a sua mão direita comigo e diga: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesta manhã, neste lugar, eu declaro que o meu coração está aberto ao mover do teu Espírito e da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é semente de Deus. A tua palavra é vida. Eu sou uma terra fértil. E a tua palavra, semente de Deus, vida de Deus, realidade de Deus, poder de Deus, essência de Deus, plantada em mim, terra fértil, produzirá o fruto a 100 por 1. Em nome de Jesus, amém, amém. Uma frutificação perfeita, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, e aí lá eu gostaria que a gente pudesse projetar os textos também. Obrigado por você ter essa habilidade e capacidade de me ajudar com uma coisa que eu nem programei antes. Eu quero dizer que, para mim, algumas coisas aconteceram na minha vida bem interessantes. Primeira coisa, eu jamais pensei na minha vida ser crente. E quando alguém dizia para mim que eu ia ser crente, eu tinha um vizinho que ele não gostava de crente, a esposa dele era crente, e ele olhava para mim, criança, e dizia assim: você vai ser crente. Eu achava aquilo interessante. E quando eu cheguei na idade de 15 anos, 14 para 15 anos, que eu aceitei Jesus, e ele soube, ele disse: eu não te disse que você ia ser crente? Você desde criança tinha cara de crente, então você nasceu para ser crente, você não tem jeito. E aquilo é interessante. Mas se alguém dizia: você vai ser crente, e ele era um deles, eu dizia assim: Deus me livre de ser crente. E graças a Deus que Deus não me livrou de ser crente, né? Muito pelo contrário, eu estava no projeto, no propósito dele, e me tornei um crente. Quem na vida dizia: Deus me livre de ser crente, imagine ser pastor. Então, quando o Espírito de Deus se moveu na direção do meu coração, me trazendo convicção ministerial, eu lutei muito. O que eu pude fazer para sabotar ser pastor, eu fiz. E engraçado, eu acho engraçado, ousado, esquisito, até um tanto quanto absurdo, quando alguém, eu acho, se oferece. Tem gente que eu saio da igreja porque o pastor não ungiu ele pastor. Né? Que corajoso. Como é que alguém tem tanta convicção assim, que ele se revolta até contra a liderança, contra a igreja de Jesus, por não ter sido pastor? Talvez era porque nem era para ser mesmo, né? Porque imagine, pastor se revoltando contra a igreja, contra o rebanho, contra a liderança. É esquisito esse negócio. Mas eu era um dos. E eu me preparei para ir para... Eu sou daquele tempo que para ser pastor tem que passar por uma sabatina, né? Aquela coisa, um concílio pastoral. E eu fui para o concílio pastoral e eu, sinceramente, eu me preparei para a vergonha de ser reprovado, mas era o que eu queria, era a única forma de eu não chegar ao ministério. Mas o bendito do avaliador, lá do presidente do concílio, primeira pergunta dele foi: Marcel, você é salvo? Ora, imagina que eu vou dizer que eu não sou salvo. Eu não queria ser pastor, mas daí dizer que eu não sou salvo, isso aí não estava na minha conta. Aí ele vem e pergunta, ele diz: me conte a sua experiência de salvação. Das mais lindas. E eu descrevi toda a minha experiência de salvação e coragem de enfrentar toda uma tradição familiar, católica, apostólica, romana e brasileira. E em meio ali ele disse: quem é Deus para você? E aí só estava apaixonado falando de salvação, agora mais apaixonado por falar de Deus. Ele: quem é Jesus? Eu mais apaixonado. Quem é o Espírito Santo? Quem é a Bíblia? E pronto.
o Espírito Santo veio sobre mim, e lá no momento, já assim anoitecendo, um pastor toma a palavra e diz: Senhor examinador, eu estou encantado com esse jovem apaixonado e conhecedor da Bíblia. Eu quero pedir permissão para interromper e aprová-lo, fazer uma indicação de aprovação do candidato com louvor para o ministério pastoral. Aí eu acordei, né? Digo, poxa vida, a unção que quebra o jugo e a unção que estabelece a diferença me atropelou. E aí eu já não estava tendo um encontro comigo mesmo, mas um encontro com Deus e os propósitos de Deus. Aí eu desenvolvi, claro, caí de coração, já que Deus havia me recebido. Quem sou eu para não dizer sim ao Deus que me recebeu no colegiado tão lindo, tão especial, que é a Igreja de Jesus e o Ministério Pastoral. E aí me acharam com cara de que poderia ser pastor de pastor, e eu fui ungido bispo. E quando eu fui ungido bispo na restauração, eu fui ungido bispo e eu me assustei, porque eu cheguei na restauração, estava lá, não fui avisado, né? O pastor Renê gosta disso, de nos surpreender. E lá estava uma faixa, Bispo Marcel, bispo de santidade. E quando eu subi no altar, no púlpito, eu olhei e vi aquela faixa, eu me inclinei diante da santidade de Deus, porque para além do episcopado, lidar com os homens de Deus e mulheres de Deus e sua igreja, eu estava recebendo um legado da santidade na minha vida, no meu coração. Claro que a santidade é a identidade de todo crente, mas às vezes Deus lhe dá alguma coisa como missão, como legado, e eu estava entendendo isso. E quando eu estava lá em Porto Seguro, trabalhando, carregando aquelas coisas, alegorias, montando alegoria, chega a Neuza Itioca, a doutora Neuza Itioca, e ela vem, olha, oi irmão, a paz de Jesus. Então, doutora, como a senhora chama essa doutora Neuza, né? Abracei ela. E aí, como vai a senhora, princesa de Deus? Vim conversar com o irmão. Aí eu disse, desculpe, eu estava de bermuda, olha, a senhora sabe que o irmão está no lugar certo, da maneira certa, que é servindo. E por isso o irmão foi observado pelo colégio apostólico e indicado para ser apóstolo, quase que tudo que estava sobre mim carregando ia ao chão. E ali ela acabou toda a minha habilidade de fazer aquele congresso foi por água abaixo, porque eu passei a aflição daquela hora o dia que eu fui ungido na embaixada do Senhor Jesus, do Reino de Deus, para a nossa terra em Brasília. Então eu cheguei a lugares, imagine, agora eu um apóstolo, eu comecei a pensar, né? Meu Deus, crente, pastor, bispo, apóstolo, eu agora vou virar anjo. Só estava com medo, né? De que maneira que eu vou virar anjo, né? De repente já era uma promoção direta, adentrando a eternidade. Será? Gente, quando eu pensei que eu ia virar anjo, virei vereador de Manaus. Vocês sabem como é que eu virei vereador? O apóstolo Renê disse, vem cá, Marcel, qual é o seu sonho? Aí eu olhei para ele e ri, apóstolo Abude. Eu ri. Sabe, olha, ele me perguntou isso, depois de uma viagem longa que ele fez, chegando na igreja, cansado, pregou em 2 cultos, ao final de 2 cultos ele vai para o gabinete, eu fui atrás dele, que eu precisava fazer uma pergunta rápida, eu me assento diante dele e digo, Marcel, qual é o seu sonho? Aí eu ri muito, porque, primeiro, uma viagem cansado, como ele chegou, 2 cultos, 2 serviços, né? E aquela hora ele me perguntar, aquela famosa pergunta do início da visão, qual é o seu sonho? Eu ri muito. Aí ele disse, por que você está rindo assim? Eu disse, mas porque sinceramente, né?
Eu não sei fazer outra coisa agora. Por que você está me perguntando isso? Ele olhou para mim e disse, mesmo rindo, me diga qual é o seu sonho. Aí eu parei, apóstolo, é porque está estranho. Comecei a rir de novo. Aí ele, meu Deus, tá. Termina de rir e me diz qual é o seu sonho. Aí eu disse, o senhor sabe qual é o meu sonho. Ele me diga. Aquele jeito dele, né? E aí, quando ele leva a sério, o narizinho dele, ele olha para você, aquele nariz dele fica assim meio que abrindo, né? Abrindo e fechando. Se você olhar para ele olhar para você, o narizinho dele fica abrindo e fechando, lá vem uma sentença. Aí eu fiquei olhando. Aí, quando eu vi o narizinho abrindo e fechando, eu tomei posição, olhei para ele e mirei. O senhor sabe, diga. Eu disse, ser presidente do Brasil. Aí ele olhou, aí eu falei se fiz, por que você está rindo? Eu disse, não, eu estou perguntando, o que tem a ver isso, apóstolo? Ele me olhou assim e disse, você sabe que todas as vezes na vida, ao longo desses muitos anos, que eu lhe pergunto sobre o seu sonho, você nunca mudou os seus sonhos? Aí eu parei, né? Disse, como? Ele fez, você está lembrado do sofá da minha casa quando eu pastoreava Memorial em Feira de Santana? Você não era nem pastor, nem imaginava ser pastor. Eu era novo no ministério. Meu pai vivo. Eu lhe perguntei qual era o seu sonho, você me disse isso. Aí eu parei, disse, ele está levando a sério o que eu estou falando do meu sonho. Eu disse, eu me lembro várias vezes quando você lá, e claro que eu me lembro sim. Você falou, como pode um homem cheio do Espírito Santo pensando em ser político? Ele fez, então você está lembrado mesmo. Marcel, quem sou eu para impedir os seus sonhos? Já que você tem um sonho, eu não quero dizer que você até vá, eu acredito que você pode chegar lá. Mas se não chegar, é preciso abrir oportunidade para que você seja. Aí eu me segurei na cadeira, fiz, pastor, peraí, apóstolo, o que o senhor... Calma, vamos devagar, porque eu falei isso, mas já passou, não tem nada a ver. Não. Não é assim não. Bora arrumar a casa. Você não saberá se é ou não, se você não tentar e não entrar no caminho. Então você vai entrar no caminho, já que sonha tanto. Porque eu estou cansado de enviar pessoas e elas não cumprirem aquilo que nós temos como sonho. E eu acredito que você vai cumprir o sonho do governo justo. Aí eu comecei a ver que a coisa estava ficando mais pesada. Ele disse, então, se o senhor que serve a igreja de Jesus, já como líder, pastor, agora apóstolo, o senhor, então, vai servir a nação, começando do degrau mais baixo. Vai ser vereador. Pastor, pelo amor de Deus, calma. Não. Está decidido, você vai ser o candidato aqui da igreja, vá orar. Para arrancar o medo, a frouxidão, porque frouxo, medroso, não herda nada. Eu disse, eita, bom, não era normal. Imagine que essa conversa ficou grande. Entrou mais de 11 da noite, meia-noite, dentro do Mi. E assim eu comecei a pôr os novelos. Molha esse, seca esse, molha esse. Tudo próprio de gente incrédula, né? As provas são para incrédulos. Incrédulo é que faz prova. Não é quem crê.
E aí lá vou eu lidando com Deus, tendo paciência em lidar com minha incredulidade. Sabe por quê, gente? Porque Deus não fará nada através de você se Ele não convencer você primeiro que é capaz de fazer. Tudo que Deus vai ter que fazer inicialmente é convencer você. Vai. Se você não se convencer, você não vai dar passo nenhum, nem Ele. Ele vai ter que ficar gastando muito tempo para convencer. Foi o Senhor mesmo que me disse isso. Quanto tempo eu vou ficar gastando com você para você se convencer das coisas? Porque você atrapalha, você atrasa o tempo. Então eu comecei a pensar em lidar mais e melhor com a minha realidade de Deus, meu relacionamento com Deus. E eu disse, fiz umas provas com algumas pessoas da liderança da igreja, e Deus foi respondendo positivamente. E a última, então, eu digo, é uma matemática simples. Se eu for eleito, é de Deus. Se não for eleito, não é de Deus. E eu tinha tudo para não ser eleito. E eu fui eleito, então, o vereador mais votado do maior partido do Brasil, o maior partido do Amazonas, que era o PMDB. E eu entrei no PMDB, vou dizer para vocês, porque eu recebi carta livre de me manifestar livremente com a minha fé e o meu sonho e a minha visão política. Eu estava livre para me manifestar politicamente, não estava condicionado a ideologia, coisa alguma, mas a uma chamada política que eu falei claramente para eles o que eu tinha no meu coração. E aí eu fui o terceiro vereador mais votado, o primeiro da minha coligação. E aí começou. E agora Deus tinha uma tarefa: me mostrar o que Ele tinha no coração para que eu, sendo um sacerdote no altar, estendesse o sacerdócio do altar e fizesse a política e a tribuna de um parlamento, um altar, um púlpito e um lugar de recado e de mensagem para o nosso Deus. E eu comecei sério, porque no meu primeiro passo eu vetei que a Associação de Prostitutas do Amazonas se tornasse de utilidade pública, porque eu tive uma visão espiritual que agora o diabo, a pombagira, iria andar nas ruas de Manaus do Amazonas com legalidade, porque tinha uma lei que favorecia. E foi muito complicado, mas eu conseguia, tipo assim, a nata da sociedade me apoiasse e achasse um absurdo. E aí toda a imprensa lá do estado veio em cima, e aí eles abriram para um plebiscito e todos diziam, não, que absurdo, que absurdo. E aí os vereadores não tiveram outra solução, outro caminho, senão votar contra, derrubar algo que já ia ser a última votação e sanção do prefeito. Depois, vocês lembram, veio aquilo que eu, em 2010, eu me candidatei no Amazonas para deputado federal. Mas a Restauração, a igreja que até hoje resiste, não me quer na política, me quer pastor. E a gente está ali no trabalho de convencimento, fugindo de usar de artimanhas e artifícios que não validariam o governo justo, uma visão do governo justo, respeitando todo esse tempo. Agora eu acho que a igreja está mais, já se convenceu, e quando veio algo que a gente vai compartilhar com vocês aqui, então eles viram de verdade que nós estamos construindo um caminho novo e diferente. Mas até aí eu perdi uma eleição de deputado federal, e eu me lembro que a minha base eu dizia, olha gente, 2010, apóstolos, 2010, bispos, pastores, líderes aqui, 2010, o Brasil não acreditava que essa nação teria casamento gay. 2010, ali do lado. 2010. 2010, eu disse, nós temos que ir para o Congresso, abrir os olhos da sociedade, para que a sociedade defina se ela quer. E aí não deu tempo, nem porque já sabia que a sociedade era contra, então nós recebemos um golpe judiciário. O Estado brasileiro passou um Estado judicializado, né, onde o judiciário manda, e o judiciário deu um golpe na nação brasileira, na moral brasileira, na família brasileira, no equilíbrio brasileiro.
um golpe imoral na atitude, porque eles não têm legitimidade de representatividade da sociedade brasileira, não são indicados debaixo de alguns favores e outras coisas, eu não tenho medo de dizer isso. Quem tem legitimidade de representatividade é quem vai ao voto popular, e aí ele não tem, o STF não tem, e o STF deu um golpe na família brasileira. Imoral, e se tornou o STF que nós temos hoje. A instituição que era celebrada, número 1, respeitada no Brasil, é uma das últimas. Está na vala comum da porca política que se tem praticado na nação brasileira. E eu tive coragem, fui à tribuna, abri a palavra, estabeleci os princípios da família, tomei a Constituição, li a Constituição, eu disse, o Brasil está sendo assaltado por uma ditadura gay. Passei a ser, eu ocupei no outro dia a primeira página do informativo, do boletim, dos jornais, do STF e de muitos no judiciário. O vereador de Manaus disse que o Brasil está vivendo ditadura gay. Daí, então, nós começamos a avançar nos temas com coragem, defendendo a família. E aí, lideramos também o movimento, algo que, graças a Deus, tocou o Brasil. São Paulo teve uma participação muito importante através do bispo da Igreja Católica aqui, porque tocou a Igreja Católica no Brasil todo, ajudou a gente no Amazonas e tantos lugares contra a ideologia de gênero. E hoje eu tenho uma lei aprovada na Câmara contra. A maior parte dos estados brasileiros tem, fora do plano diretor, eu tenho uma lei contra ideologia de gênero, para proteger a família. Porque, embora tirado do plano, eles colocaram como matéria transversal. E é um golpe na estrutura política. Bom, eu começo a dizer isso para vocês, para dizer que se a gente quiser vencer, a gente vai vencer com oração e o instrumento número 1, imbatível. Quando eu falar sobre o tema que eu vou falar para vocês, eu quero dizer para vocês que eu estou falando de alguma coisa profundamente importante, mas que não vence a missão número 1 de transformação da nação brasileira, que é a Igreja de Jesus e a evangelização. À medida que nós ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos cada pessoa, nós damos a super contribuição para a transformação dessa nação. Só que nós não podemos santificar as pessoas para serem governadas por ímpio. Nós precisamos fazer com que o sonho da palavra se torne uma realidade. Quando o justo governa, o povo se alegra. E nós teremos essa realidade bíblica revelada em Apocalipse. O reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para sempre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. É nessa direção que estamos. Cadê lá o meu texto? E a Bíblia, o texto bíblico nos mostra em 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel 23, começando o versículo 2. Pode deixar, ok, obrigado. O Espírito do Senhor falou por mim. Nós não estamos diante de uma palavra comum. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Que palavra que está na minha boca? Pode ir seguindo, à medida que eu for lendo. Está na minha boca. Vamos lá? Então eu vou aqui e você vai. Ok. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine ou governe sobre os homens. Que domine ou governe no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não fez brotar. Há uma visão linda. Davi está indo da eternidade, porque essas são as últimas palavras do rei Davi.
o homem habilidoso em salmos, guiado pelo Espírito Deus em cântico, em uma visão profética. Quando ele está entrando a eternidade de Deus, o Espírito de Deus o toma nesse caminho da eternidade, nas suas últimas palavras. E ele tem uma visão. E a visão é que virá à terra um governo do justo. Ele olha para a sua nação, para Israel, com certeza, no seu coração, mas Deus tem uma visão poderosa espiritual nele, que vai nascer um justo. E a terra receberia um justo para um governo e se estabeleceria o governo justo. Quando nós olhamos para isso, o texto está apontando para um homem comum, para um homem meramente nascido de homem e de uma mulher? Não. Ele tem uma visão profética, ele tem uma visão messiânica, e ele vê aquele que João muito bem escreveu, dizendo: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o justo que haveria de tocar a terra. Ele veio com seu caráter justo, veio com seu caráter santo, veio com seu caráter remidor, veio com seu caráter transformador e abençoador, tocou a terra numa estratégia e uma lógica que todos nós líderes precisamos absorver. Ora, quando Deus quis falar conosco, Ele não chegou e tomou-nos, abriu o céu e disse: aqui, ó, galera, o povo meu, está vendo aqui a eternidade? É verdade, agora se virem lá embaixo para viver uma vida digna para você estar aqui em cima. Não fez isso. Ele toma a sua realidade de céu e de eternidade num homem, numa pessoa, e gera este homem na terra. Sendo divino, torna-se homem. Numa linguagem divina, fala a linguagem humana. E num caráter santo, faz-se pecador e assume os nossos pecados. Para, numa conduta diferente, nos levar a uma realidade que, mesmo em elementos normais e circunstanciais, é possível ser diferenciado. E aí esse justo Jesus mostra para nós que quem vai viver aqui uma realidade de governo justo, ele vive numa perspectiva do aqui do aqui e agora para o ali e além, do já e ainda não, do momento presente numa perspectiva de futuro, uma realidade plenamente terrena, cheia de Deus, mas com a cabeça, uma convicção e um coração nos céus desse mesmo Deus. Agora, se a terra terá tocado o governo do justo, e quais são os efeitos desse governo do justo? O texto diz: será como a luz da manhã. Vejam como é a luz da manhã. Como a manhã que não tem nuvem. Ele está dizendo: há no coração de Deus um projeto, uma visão, um sonho, para que a terra possa desfrutar numa realidade de um governo justo, de um domínio de um justo, plenitude de luz. Nós vivemos hoje, amanhecemos debaixo de céus de corrupção, de idolatria, de feitiçaria e de imoralidade. Essas maldições têm se tornado como que irmãs gêmeas e sinônimo do poder político da nação brasileira. Sempre se pensa que político tem os céus entenebrecidos de corrupção. Sempre se pensa que político tem os céus entenebrecidos de prostituição, de idolatria, de feitiçaria. Todos. Quando eu fui lançado candidato e o apóstolo René anunciou, eu acredito que ele estava no coração, aguardando os vivas de júbilo da igreja, e quando ele disse: candidato dessa eleição vai ser o nosso apóstolo Marcel. Claro que muita gente, mas o que me chamou a atenção foi o que meus discípulos me contaram, que uma irmã
Ela falou, não. Ela disse, não é possível, meu Deus. Não é possível, meu Deus. E ela saiu pelo canto da igreja, correndo, descendo ali a lateral da igreja, na esquerda do apóstolo René pregando, ali na esquerda ela desce, o templo, quem conhece a restauração sabe do que eu estou falando, ela desce pelo canto como que vai sair da igreja chorando, e um deles, se paralisa para ver o que era, não sabia o que estava acontecendo, e ela estava solucionando, eu pensava que o meu pastor era um homem de Deus, um homem santo, mas ele é igual aos outros, corrupto, vai ser político. Eu disse, meu Deus, eu pensei que quando me lançassem, eu seria sinônimo de esperança. E eu recebi um cartão vermelho de uma ovelhinha, fui negativado imediatamente. Se ele fosse honesto, ele jamais seria político. É um ficha suja, virei ficha suja num anúncio. Gente, os meus anos de serviço na igreja não foram suficientes. Os anos de integridade, os meus 21 anos de casamento, de um marido e de uma só mulher, não foram suficientes. O meu crescimento de líder, de crente, líder, pastor, bispo, apóstolo, não foram suficientes. Há uma convicção, há uma condição, há uma raiz de rejeição que o governo, a política e o domínio político na nação têm. Quero lhes dizer que eu estou falando do ano 2008. Não é diferente em 2016. Política não é uma agenda no púlpito das igrejas, da maioria das igrejas. O inferno criou um suprademônio. Porque a gente fala do demônio, do diabo aqui no púlpito. A gente fala do diabo do divórcio, do diabo da mentira, do diabo da infidelidade, todo diabo, menos do diabo da política. E há quem se orgulhe dizendo, no meu púlpito não se fala de política e nem político fala. Não é o caso aqui. E eu passei a conviver com a realidade, apóstolo, de lágrimas. Porque eu me lembro das igrejas que eu chegava. Chegou o apóstolo Marcel. A cadeira de cima, ou já de imediato, o microfone. Quando chegou o apóstolo Marcel. Peça para ele sentar ali. Tem um lugarzinho ali. Então. Peça para ele sentar. Eu perdi o lugar no púlpito. Eu perdi o microfone. Porque eu criei numa coisa. Vem aqui me ajudar a pregar aqui, pastor. Como é o seu nome? França. É pastor, apóstolo, bispo, anjo, arcanjo, querubim, apóstolo França. O justo, Jesus, quem é que Davi está vendo, ele tem um plano no coração. Assim como os homens fazem ratoeiras para rato, baratoeira para barata, Deus iria fazer uma sataneira para Satanás. E como seria essa sataneira? Porque vocês verem, quando nasceu os filhos de Noé, os filhos de Adão, o diabo ficou preocupado, porque Deus havia dado uma sentença que nasceria um descendente. E o diabo sabe, se ele corrompesse a geração, não teria autoridade para pisar na cabeça dele. Então ele vê quem Deus recebeu a oferta, e aí ele insufla o coração do outro e mata. Ele diz, matei o descendente. Quando Deus disse, achei Davi segundo meu coração, o diabo foi lá, botou uma mulher nua, beleza, ele foi lá, caiu e ainda matou o comandante dele lá. Foi Davi. E assim, todos que se levantaram, veio João Batista, ele cortou a cabeça. Porque todos que aparecessem com qualidades messiânicas para pisar a cabeça, o diabo iria impedir. Aí veio Jesus. E quando veio o anúncio profético, ele disse, bora matar.
e aí escondeu no Egito. Deus foi lá, deu uma estratégia, escondeu a criança debaixo do nariz de Satanás, mandando no Egito, lá onde ele jamais procuraria. Passou o tempo, voltou, e assim cresceu a criança em graça diante de Deus, diante dos homens, e Deus era com ele. E ele ensinou o reino, a palavra, o governo, a luta que era para esse governo justo. E aí ele vai fazer algo que eu digo que é a sataneira. Ele vem, ensina a palavra e dá a palavra para o seu discipulado. Quando ele vê, ele deu a palavra, deu os exemplos, o modelo, o poder, manifestou a vida, a glória dele nos discípulos. Aí ele olha para o discipulado e faz um teste. Ele diz assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, legal, né? Outros dizem Elias, patriarca dos profetas, né? Tá quente, mais quente, tá quente. Jeremias, dos profetas messiânicos, né, que viu mais, um dos que mais viu depois de Isaías, a aliança, o Messias, está quente, um dos profetas maiores. Mas Jesus olha e diz: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro olha e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és ungido. Jesus olha para ele e diz: tu és, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E aí ele vai fazer todo aquele paralelo, né? Olha, assim como você recebe revelação de mim, quem tem de mim e eu tenho dele, ele tem de mim e eu tenho dele, é como eu sou a pedra, eu sou o Cristo. Você também a igreja, vou fazer nascer a minha igreja, e a minha igreja é reprodução dessa rocha, dessa pedra. Você é pedrinha, e sobre essa pedra, que eu sou Cristo, sua salvação, esse conhecimento, e que vai ser reproduzido em vocês, pedrinhas, as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Ele faz um construto de igreja, mas logo Jesus diz: agora importa que eu vá, sofra dos principais da autoridade. Pedro já olha: Senhor, chama para o lado, não te faça isso. O maior zelo, né? Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Eu fico pensando que Jesus deveria estar uma baratinada na cabeça, dizendo: como que pode? 1 minuto atrás, foi o Pai que te revelou, foi o Espírito, é de Deus. Agora, para trás de mim, Satanás. Tenho que fazer alguma coisa. Eu lhes dei a minha palavra, mas agora eu vou lhes dar a minha vida. Aí, para finalizar a missão, ele toma o pão, dá graças, parte e diz: este é o meu corpo, partido por vós. Dá de comer e come. O meu corpo está em ti, mas como eu como contigo, o teu corpo também está em mim. Toma o cálice e diz: este é o meu sangue derramado, dá de beber. Sangue é vida. Se tiver ruim, não fui eu quem preparei. Que delícia. Não. Minha vida está em ti, porém a tua vida também está em mim. Tu tens a palavra, tu tens o meu corpo, tu tens a minha vida. Vá e faça discípulo de todas as nações, com toda a minha autoridade, tudo o que eu sou. Agora, a autoridade está em que eu te transformei e te fiz um justo. E a injustiça que estava em você, eu tenho um lugar para colocar.
Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só fez isso depois que ceiou. Porque a aliança vaticinava, selava uma realidade. Eu sou quem eles são, mas também eles são quem eu sou. E se o meu pecado levou Jesus à condenação, então a vida de Jesus me leva à autoridade, poder, ao governo. Eu sou justo na terra para transformar a terra dos viventes, a terra chamada Brasil. Salomão viu isso. E em Provérbio 29 ele diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A igreja não pode ficar fora da política, porque senão nós vamos viver essa amargura, essa tristeza por resto da vida. E alguém pode invocar o testemunho do passado, mas a igreja se misturou no passado, a história conta, se contaminou. De que igreja nós estamos falando? De Roma? Estamos falando de Roma? Eu não estou falando disso, eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja da palavra. Onde, se é igreja, tem o caráter justo, tem a vida justa e as possibilidades de um justo. Pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo para que a palavra se cumpra. Haverá um justo que governará no temor do Senhor. Será como amanhã que não tem nuvem. E nós precisamos de uma nação assim, apóstolos, bispos, pastores. Nós precisamos tirar essa nuvem horrível de corrupção. Há um juízo sobre o Brasil hoje. Mas se nós não preenchermos a lacuna, nós vamos receber a mesma visitação. Enquanto esse juízo está vindo limpando, nós precisamos correr para ocupar esses espaços vazios. O Brasil está perguntando: quem nos governará? Quem será o nome? E nós estamos assim sem nome. Não há um consenso. E ainda vê o país com um olho não aparentemente novo, e ainda com os pés, muitos pés, no velho, no antigo. Se a igreja não se manifestar, não haverá governo justo. Alguém conhece alguma fábrica de justo nesse planeta Terra, senão a igreja de Jesus? Se alguém sabe, eu já dou aqui o microfone. Algo que não seja a igreja, me diga aqui. Alguém que consegue gerar caráter justo, senão a palavra de Deus, me diga aqui. Eu sei que a justiça é um dom natural de Deus para todos os homens criados à sua imagem e semelhança. Mas o caráter justo pertence aos filhos de Deus. A essência justa está nos filhos de Deus, transformados, lavados e comprados no sangue de Jesus. E aí, política tem que ir para a nossa pauta de santidade e santificação. Nós não podemos ficar ungindo ímpios a 3x2, porque a gente não tem opção de justos. E entre os ímpios a gente escolhe o menos pior. Não, a gente vai ver assim até quando? E aí, meus irmãos, temos que ir na direção daquilo que o apóstolo Abud me falou um dia. Nós estávamos pensando que eu era muito mais útil na visão ou na política, era a pergunta. Depois ele, com esse bom senso dele, eu olhei para ele, ficava olhando para todo mundo, olhando para aquele senso apostólico, fazendo juízo com o apóstolo René, e o apóstolo René lamentando que me perdeu na linha de frente da visão, para estar na linha de frente da visão política. E aí o apóstolo Abud vem com o jeitinho dele sábio, olha para mim e diz: ore. Só Deus pode decidir isso. Porque o Brasil evangélico, pelo menos a visão, está olhando para você como referência de que é possível ser político
e ser um homem santo. Ter discípulo e ser marido de uma só mulher. O senhor está lembrado? O senhor me disse isso? E nós oramos na hora. Ele orou por mim e eu recebi com lágrimas. Porque quem aqui é só do ministério, vocês não sabem como é bom ser só pastor. Vocês não sabem, eu sei. Que saudade do meu tempo de ser somente apóstolo. Que vida de céu. Porque realmente eu entrei no inferno de um grande desafio onde a própria igreja deixou que a política fosse trono de Satanás. E a gente precisa destroná-lo de lá, em nome de Jesus. Porque ele já está destronado, nós só temos que estabelecendo o governo do justo em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Apóstolo, obrigado. Davi então diz, não está assim a minha casa para tal. Então é um plano que tem que atingir a nossa casa. Esse governo de justo tem que começar na nossa casa. Fale para os seus filhos. Ajude-os a sonhar. Para que a gente possa chegar e estabelecer o governo do justo. Então eu comecei a lidar. E quando eu perdi a eleição de deputado federal, eu chorei muito. Porque eu queria estar em Brasília nessa decisão. E aí estava numa supervisão na Bahia. E eu tive uma visão de uma pessoa vindo muito suada, em busca, cansada. E o Senhor me falou, depois que eu me concentrei naquela visão, o Senhor disse, Marcelo, quanto tempo a igreja está sendo ensinada em fidelidade, sobre fidelidade? Eu disse de imediato, né? Desde que igreja é igreja. Quanto tempo sobre dízimos e ofertas? Desde que igreja é igreja. Quanto tempo sobre a durabilidade, o caráter do casamento da aliança, da indissolubilidade da aliança? Desde que a igreja é igreja. Se por acaso a igreja é fiel? Por acaso todos são dizimistas? São ofertantes? São fiéis? Quantos anos? Aí você começa outro dia a pregar, a profetizar sobre o governo do justo. Você acha que o povo já vai estar pronto? Prepare-se. Você vai sair muitas marcas nessa luta, para que os que virão depois não tenham as marcas. Mas você vai vencer. Você vai vencer. Então, é do coração de Deus que tenhamos o governo do justo. Ora, gente, nós construímos uma sociedade, por exemplo, abrir uma agenda dessa, atravessar quilômetros, como vocês fizeram para chegar aqui. Para uma agenda espiritual, só Jesus faz isso. Chega aqui, a gente ainda dá oferta, recebe uma palavra dessa, né? Um santo palavrão sobre dízimos e oferta aqui, sobre sacrifício. É o sacrifício que tira o mal. E a gente achando, né, que é o mal ali. Tem gente, né? Não dá, vai fazer falta. Não. Você vai ser livre. Aí, quem é que fica com a bolsa amarrada num negócio desse? E ainda vem e oferta, e tem que dar um ofertão, porque recebeu um palavrão. Só Deus faz isso. Então, um povo que consegue fazer isso, tirar um homem do adultério, com essa chamada carnal que a sociedade brasileira humana, o ser humano tem, para a santidade, a gente não vai transformar a política? Por acaso há um supra-satanás que a gente não possa vencer? Negativo. Nós vamos vencê-lo em nome de Jesus, porque a Constituição Máxima, a palavra de Deus, nos garante. Eu não estou pensando em um estado religioso, mas eu estou crendo no reino de Deus, e o reino de Deus tomará a nação brasileira, e nós vamos entregar a nação redimida para o Senhor Jesus. E vamos usar todos os instrumentos, a igreja de Jesus, com o seu grande e maravilhoso projeto máximo de transformação, que é a evangelização, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar, mas nós governaremos. E aí, daqui a 5 minutinhos, o mestre Emmanuel vem dar sentido para vocês. Aí a cabeça de vocês vai mudar. Prepare-se, resista aí a hora, com algum compromisso. Nós estamos numa agenda especial.
vocês vão receber, e aí a gente vai ver aqui tudo demonstradozinho, bonitinho, você pode aí já tirar umas fotos, e já ter o controle disso, porque eu tenho certeza que a sua mente hoje vai, se já é mudada, é transformada, vai aprofundar nessa realidade. Mas nós temos que ter a mente do governo justo. Quando eu estava algumas vezes pensando, meu Deus, o povo não quer. Gente, eu sou político e eu sou um pastor. Eu não vejo no comportamento da sociedade, na política, uma legitimidade de desejo de transformação. O que nós temos é uma mania de criticismo negativo, que está se tornando algo até que natural na índole do brasileiro e até do povo de Deus. Você já viu quanta mentira a gente repete nas redes sociais? Explodiu agora, o jornal fulano está dando tudo mentira. Diz nome, lista de corruptos, de deputados que nunca foi deputado, juízes que nem existem. E a gente começa a passar as más notícias achando que, olha como está, olha, vamos orar. E ainda, tem uns que põem a mentira e ainda pede oração pela mentira que está contando. Mas não sabe, né? Mas a coisa, o mal se proliferou de uma maneira que parece que não há esperança. E quando a gente olha para a política, até dentro do povo de Deus, parece que não há. E a história apóstolo Abude, dos sacos de cimento, das areias e dos tetos para voto, é uma vergonha no nosso meio. Há pastores que, na falta de se dar a contribuição para as ofertas, apoiam ímpios porque pela contribuição que deram. Não há um espírito, um sonho ideológico, bíblico, uma paixão de redenção. E nós precisamos dar essa paixão de redenção. E quando a gente dá a paixão da comunhão com Deus e diz que o caminho de santidade tem que estar, e que tira a infidelidade, que tira o adultério, que tira a prostituição, que tira a mentira, aí então, se nós dermos a paixão do governo do justo, vai ter que tirar a corrupção, vai ter que tirar essa negociata que está em torno, e toda corrupção é um desvio financeiro de dinheiros de interesse. Na política, 2 setores são principais de desvio, 3 setores. Infraestrutura, construção, saneamento, educação e saúde. As colunas fundamentais. É daí que tem que sair para manter o sistema corrupto. Mas a sociedade em si, não pense que é uma coisa que a gente precisa colocar no coração. O entendimento. Não há um político que não tenha saído de uma família. Não há um político que não tenha emergido de uma sociedade, da nossa sociedade. Político não é uma mágica de Satanás, pum, aí apareceu lá. O diabo foi lá, fez uma mágica, aí apareceu o político, o apóstolo Marcelo. Olha, se transvestiu até de apóstolo aquele. Não, a gente veio da família, a gente vem da sociedade. E lá nós manifestamos o nosso caráter de família e o nosso caráter de sociedade. Eu vim da família cristã, que tem o temor de Deus. Eu vim da sociedade cristã, da igreja de Jesus. E aí eu posso nutrir um caráter justo na política, porque a unção quebra o jugo. E aí nós precisamos repetir esse processo e esse método. Eu termino dizendo, como Deus se fez carne em Cristo, assumiu o nosso pecado para falar conosco, nós precisamos acompanhar que princípio é esse que deve nortear a nossa vida. Prestem atenção. O hospital e o médico fala ao cidadão acerca da saúde. A delegacia, as secretarias de segurança, os policiais falam ao cidadão de segurança. A escola, os professores falam de educação para a sociedade. Mas são os partidos políticos e os políticos que falam de política pública para o cidadão. Nós, para termos uma boa educação, precisamos de boas escolas, bons aparelhos, equipamentos,
boas propostas e bons educadores. Para uma boa saúde, uns bons hospitais, bons médicos para os nossos cidadãos, para curar os nossos cidadãos. Para a segurança, bons policiais. O Espírito Santo que o diga na crise que está vivendo. E para uma boa política na sociedade, nós precisamos de bons partidos e precisamos de bons políticos. Nesse tudo que está aí, em quem você aposta? Se não acredita em nenhum, está na hora de criar alguma coisa que você acredite. Trazer um caminho novo e uma proposta nova para a política brasileira. Agora, veja como essa sociedade é perversa. Contrataram essa imprensa que se vende e começaram a falar contra partidos políticos e propondo a diminuição de partidos. Quantos aqui são a favor de diminuição de partidos políticos? Fala a verdade, levanta a mão. Quem é favorável à diminuição de partidos? Então, quem aqui é favorável à democracia restritiva? Levante a mão. Restritiva? Democracia restritiva, levante a mão. Ninguém? Como que você quer diminuição de partido? Tá, vamos diminuir para 10. 10 caciques mandarão na gente a vida toda. E nós não poderemos manifestar nenhuma outra maneira de pensar. Ah, mas os Estados Unidos só tem 2. Mentira, tem vários partidos. Hã? Mais de 50 partidos. Eu já ouvi falar quase 100 partidos. 2 prevalecem. Republicano e democrata. E é briga de crentes. Crentes radicais e crentes liberais. Não é outra coisa não, lá é briga de crente. Vocês sabem que a formação, a essência dos Estados Unidos é protestante. E aí tinha os crentes mais radicais, que é a turma que não quer aborto, e os crentes mais liberais. Veja lá, Hillary, querido, não vai para a igreja? Vai. Não tem fundamento, pode olhar todos esses. Vai olhar, igreja evangélica, por detrás. E aí briga de crente. Então não serve, não é a nossa realidade. Nós somos uma das maiores democracias do mundo, eu digo que é a maior. E aí a gente não vai deixar que ponham caciques eternizados sobre a nossa vida e o nosso coração. Nós precisamos construir o nosso caminho. E nós estamos construindo o chamado Partido Reformista Democrático. Seria Partido Reformista Cristão Democrático. Não é, sabe por quê? A maioria dos nossos juízes são socialistas. E a gente, para responder a um tribunal de tendência tão socialista, teríamos que dar razões às nossas crenças cristãs, para responder sobre aborto, casamento gay, aquele negócio todo. Depois que vencêssemos essa pauta, talvez nós pudéssemos ser liberados. Por que eu nos tratar como discriminação? E eu não acho que vai. Por isso até que eu não gosto quando a gente vai fazer seminário, que filme. Porque isso sempre acaba caindo na mão de alguém que não deveria. E agora nós precisamos construir o caminho mais favorável e mais livre para chegarmos a esse grande sonho. Um dia eu comecei a sonhar. Dormi, sonhei, eu via uma locomotiva bonita, nova, e alguém colocava os vagões lindos, novos, sobre eles. Aí um trem novo, colorido, e ele saía. E aí entrava nos trilhos, ia num túnel e sumia. Ia ficando cinzentado, com a cara de velho e sumia. Depois vinha de novo. E esse processo se repetia. Sonhava, aí eu passei a orar, estou orando, daqui a pouco eu vi esse negócio na minha frente. Até um dia que eu não podia mais, achando que eu estava ficando maluco, eu perguntei, Deus, o que é isso? Me ajude, tira isso da minha cabeça. E um dia ajoelhado, sabe quando você se perde na oração? Eu disse, meu Deus, o que é isso? Ele disse, política. Eu disse, como política? Ele disse, você está pegando locomotivas e colocando os vagões novos para o mesmo resultado. Eu disse, mas como? Ele disse, porque está sendo posto sobre os mesmos trilhos. Eu parei aquilo e fiquei pensando. Aí me passou o filme, fulano que a gente botou na política, fulano que a gente elegeu, fulano que a gente elegeu, fulano. Tudo tendo o mesmo final. E a igreja se frustrando. Era fulano, fez o que fez. Fulano está fazendo o que está fazendo. Se vocês estão
com locomotivas e vagões novos, indo pelos mesmos trilhos. Disse, qual a solução, senhores? Construa novos trilhos. Ele disse, qual? Ele disse, governo justo. Uma maneira bíblica, divina, santa, limpa, de conduzirmos a nação brasileira. E eu disse, então, Senhor, eis-me aqui. Vamos fazer governo justo. Já eu volto para fazer o fechamento com vocês, mas agora eu quero que vocês recebam carinhosamente nosso mestre Emmanuel. Ele vai ministrar a vocês aqui agora algo que vai abrir a mente de vocês. Eu queria recebê-los com um aplauso para ele ficar bem motivado. Ele é novo. Eu digo mestre Emmanuel porque ele é um estudioso. Ele é eu chamo assim, ele não gosta, mas é um alto funcionário público da fazenda, um fazendário de grande competência, apaixonado pela redenção do Brasil e sabe que o grande motivo da corrupção no Brasil tem a ver com o dinheiro. E ele sabe como o dinheiro tem andado. Tem vários cursos, está envolvido no mestrado no Mercosul, em economia e ciências políticas. Nós vamos receber e vamos beber, ouvir esse homem. Não perca a oportunidade que você vai ver agora. Amém? Levanta a sua mão direita. Pai, os abençoo na palavra semeada e peço força e mente e coração livre para esse novo que será estabelecido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu esqueci de dizer que Emmanuel é da minha equipe de 12, mas eu divido ele com o apóstolo Arão também, porque a esposa dele é discípula da apóstola Esté. E aí eu tenho que ficar entre dois amores. Obrigado. Graça e paz, bom dia. Amém? Depois de ouvir o apóstolo Marcelo, eu estava doidinho de ficar ali naquela cadeira. Estava tão bom, né? Amados, nós vivemos um momento muito especial, né? E quem já me viu mais alto é porque eu estou com o meu sapato mais baixo hoje, tá? Só para... Pô, mas eu vi ele mais alto, hoje está mais baixo, né? Às vezes... Mas eu estou aqui em cima, né? Amados, graças e paz, que Deus nos dê graça nessa manhã. Sei que Deus já falou conosco, muito, né? E eu pediria uma ajuda aqui, que eu fui acometido de quase um arrebatamento, né? E nós vamos conhecer um pouco mais sobre São Paulo. Eu sei que vocês conhecem muito, tá? A minha visão é de longe, né? Mas nós precisamos governar esse Estado, né? Por todas as razões que o apóstolo Marcelo já falou. Esse Estado sozinho é responsável por 31% da riqueza nacional. Amém? Maravilhoso, né? Então, o PIB de São Paulo é um pouquinho mais de um terço do PIB nacional. É 1.858 bilhões de dólares, de reais. Ok? Fazendo as equivalências, São Paulo equivale à Suécia. Só que a Suécia tem 9,9 milhões de habitantes, né? São Paulo tem 44 milhões, né? Então, por isso que o nosso estilo de vida, na hora que a família é grande, você tem que dividir o dinheiro com muita gente. E eu queria começar lendo uma frase de um cara horroroso, né? Mas que tem que influenciar o nosso tempo, que é o homem civilizado, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Quem conhece Antônio Gramsci, foi o fundador de um partido comunista italiano, ele era um filósofo, e ele previu o fim do cristianismo, né? Os seus planos são ultra diabólicos, né? Então, ele mapeou o cristianismo, e enquanto Karl Marx previa
a extinção da igreja, ele disse, não precisa acabar com a igreja, deixa a igreja lá, cantando os hinos dela, ouvindo as pregações, etc. Só ensina na escola o que a igreja ensina. Então, se a igreja ensina a origem do mundo, a escola vai ensinar a origem do mundo, ok? Então, nós ensinamos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas na escola ensinam que o mundo foi criado a partir do Big Bang, ok? Então, nós todos ouvimos essa história, eu fico vendo, hoje eu tenho netos, né, tenho 2 netos, e cedo da manhã a gente acorda para vestir eles, para levar eles para a escola, né? E lá eles vão aprender coisas diferentes do jeito que nós ensinamos, né? Então, por exemplo, há poucos dias eu fiquei muito feliz que teve um ônibus lá na igreja que foi levar as crianças para o SIGS, que é aquele organismo que mostra animais, onde o apóstolo Arão era o final da aula de crianças para mostrar o criacionismo, ok? Para ensinar criacionismo para as crianças, né? Que toda essa diversidade, ela foi feita por um Deus criador, não teve nada de Big Bang. E aí, por que você diz isso? Porque não tem método de datação, eu já falei isso N vezes, né, pô? Não tem método de datação, o carbono 14 só mede até 61 mil anos, o tempo médio do carbono 14 é 5.730 anos, né? E não tem fóssil de transição, todos são fraude, eu estou falando praticamente uma loucura, ok? Todos os fósseis de transição são fraude. Um que eu pensava que o homem de Neandertal, o Dr. Fonseca, antes de morrer, confessou que ele pegou um cadáver que morreu em 1750 e construiu uma fraude que está em todas as faculdades, embasando vários trabalhos científicos. Por exemplo, há provas de que homens e dinossauros viveram juntos, porque há registro de pegadas de homens em dinossauros. O dinossauro existiu, existiu. Como é que o dinossauro foi medida a idade dele em 200 milhões de anos? 200 milhões de anos, se naquele tempo não tinha ainda método